E agora nós vamos acompanhar outras notícias, né? Porque os problemas causados pelos altos volumes de chuva aqui no Rio Grande do Sul seguem afetando as pessoas. Em Alvorada, vários bairros estão inundados. Só que as famílias têm medo de sair de casa justamente por causa de roubos. Vamos conferir mais detalhes. São mais de 3.000 famílias que estão há mais de 10 dias sem luz por causa do risco de choque elétrico. E também passam por inundação nas casas em Alvorada. A maioria delas não quer ir para outro lugar por causa do medo de ter os imóveis roubados. Além disso, no bairro Americana, as casas mais baixas estão alagadas desde o último dia 11. O alagamento acontece porque as águas do Arroio Feijó, que vem da Avenida Protásio Alves, entre as cidades de Viamão e Porto Alegre, correm em direção do rio Gravataí. Assim, o Gravataí deságua no Guaíba. Por causa disso, a água do arroio fica represada e provoca a inundação dos bairros mais baixos. A previsão do tempo para Alvorada ainda é de chuva durante a terça e a quarta-feira. Somente a partir de quinta que o tempo firme deve ser registrado no município. Cada situação lá por Alvorada, né, gente? Tem imagens, né, que a gente utilizou durante a matéria que ainda são um pouquinho mais antigas desse começo do mês, né? Porque a gente viu ali que desde o dia 11 de setembro já tem esses alagamentos lá e são locais que ainda a água não diminuiu o nível ali, as pessoas não conseguiram voltar para a normalidade da vida delas. Porque por mais que alguns momentos, né, da semana ali tem alguns pontos de tempo firme no Rio Grande do Sul, essa água ela não está baixando, né? Justamente porque fica represada, então toda essa questão ali da administração de Alvorada, eles estão tentando tomar as providências mais necessárias, né, para ajudar essas pessoas, porque realmente está bem complicada a situação lá na cidade de Alvorada. São mais de 3.000 pessoas que estão com as casas inundadas, cerca de 1.000 pessoas, na verdade 1.000 famílias precisaram sair dessas casas também, né, então bem complicado. E fica aquela dica, né, que a Defesa Civil também sempre comenta que se tiver que sair da casa, se é um ponto de risco, saiam, né? Por mais que as pessoas estão com medo de sair das suas residências agora, justamente por causa desses assaltos que estão acontecendo lá na região, eu acho que a gente também tem que cuidar da questão da vida, né? Então, bem complicada a situação lá por Alvorada. Infelizmente, são imagens que a gente está mostrando quase que diariamente aqui do Rio Grande do Sul, agora na região metropolitana, né? Porque no começo do mês foi lá no Vale do Taquari, que a gente sabe de toda aquela tristeza que aconteceu lá na região, pessoas perderam a vida, pessoas perderam as próprias casas, né? Tem muita gente que está desabrigada, que não tem para onde ir, muita gente está recomeçando aos poucos, só que infelizmente essa chuva não tem dado uma trégua, né? Setembro a gente já sabia que seria um mês chuvoso, de fato, aqui no Rio Grande do Sul. Outubro, que a gente achou que seria um mês um pouquinho mais calmo, de mais dias com tempo firme, infelizmente, segundo a meteorologia, não vai ser assim, também vai ser um mês chuvoso, também vai ter temporais, também vai ter alto volume de chuva. Tudo isso acaba preocupando, né? Não só as pessoas que moram nesses locais de risco, como também as autoridades, né? O que fazer? Porque quando a pessoa acha que vai conseguir voltar à vida normal delas, infelizmente, a gente vê esses momentos aí acontecendo novamente aqui no Rio Grande do Sul. E agora nós vamos continuar falando da questão lá da situação de Alvorada com a secretária de Comunicação da cidade, a Neuza. Boa tarde, Neuza. Boa tarde, Suelen. Neuza, acho que todo mundo, né, tá curioso, na verdade, para saber como é que está a situação por aí. Quantas pessoas, de fato, já tem gente desabrigada, que não tem como ficar realmente, de fato, ali nas próprias residências. De fato, essa questão dos roubos, as pessoas estão preocupadas com isso. Como é que está a situação por aí? Realmente a situação é bem delicada, né? Nós temos, assim, 1.037 casas prejudicadas pelas chuvas que são constantes e que são fortes, esse é o problema. Não dão trégua, né? Então, nós temos aquelas famílias que saíram para a casa de parentes e amigos e ficou alguém cuidando em casa, a casa ou não, por causa dos seus pertences. Nós temos a situação de 12 pessoas que estão no abrigo porque não tem para onde ir, não tem nenhuma casa, além daquela ali. E temos alguns poucos hoje que decidiram ficar, né, nas casas.
mas muitos tiveram que sair porque o nível da água aumentou novamente, né? Nós achamos que ia dar uma trégua, mas há uma previsão de até quinta-feira ainda chuva, né? E logo retornar também na outra semana. Então, nós temos o desassoreamento sempre do nosso Arroio Feijó, não é isso que prejudicou o alagamento, que causou o alagamento. O que causou foi que foram muita chuva e que o rio Gravataí veio, né, a água para nós, deixando aí nós nessa realidade. E Neuza, a respeito desses locais aí de alagamentos, você já tem mais ou menos contabilizados quantos são e quais são os piores, quais estão apresentando mais risco para as pessoas aí de Alvorada? Americana, Nova Americana, bairro Sumaré, Cedro e 11 de Abril. São esses bairros os mais atingidos, né? Nós temos procurado, desde o início, levar de barco a marmita para aqueles que optaram ficar em casa, né? A gente leva, aqueles que estavam já sem água ontem, a gente iniciou a entrega dos kits de limpeza e cesta, mas hoje recuamos dessa ação, porque não adianta, agora eles não vão conseguir fazer a limpeza e nem a comida, porque os fogões estão suspensos, né? Estão em cima de outro móvel, em cima de pallet, então a gente leva roupa, água, leite, né? Aquilo que eles necessitam de imediato, mas é uma situação assim muito triste. Mas a gente orou muito essa semana até aqui em Alvorada, porque nós temos um grupo de pastores assim que rezam muito e de párocos também para a nossa cidade, e a gente se livrou do ciclone até este momento, que era o que nos preocupava, porque daí não atingiria somente essas ruas que já estão prejudicadas pela chuva, seriam telhados, seriam vidros, seriam outros desgastes, né? Mas dizer para ti que tudo aquilo que nós, enquanto administração, conseguimos fazer, nós estamos fazendo. Hoje de manhã tivemos uma reunião com o nosso coordenador geral da Defesa Civil, que é o nosso vice-prefeito, com o nosso prefeito também, né? E a gente já está organizando ações para, assim que der uma trégua, a gente possa estar mais próximas dessas coisas e vendo que realmente nós vamos ter que auxiliar de imediato, além daquilo que nós já temos no nosso plano de contingência. Neuza, outra questão também que preocupa um pouco as pessoas, né, é a questão da luz. Tem muitos locais que a luz não pôde, na verdade, ser religada justamente por causa do risco de choque elétrico, né? Se tem um número de quantas residências estão passando por essa situação aí na cidade? Número de residências eu não sei te dizer, mas eu tenho 3 ruas. Nós já conversamos com o Celso, que é o diretor da CE Equatorial, e a gente mantém um contato com ele diário. Vem sempre uma equipe na parte da manhã verificar como está a situação, se é possível ligar ou não, né, a rede elétrica. Mas nós temos 3 ruas que ainda não conseguimos fazer esse trabalho. Eles não conseguiram nos atender porque ainda corre risco, né? Então, não podemos deixar a nossa comunidade à mercê disso. E, Neuza, a última pergunta, tá? Mas não sei se tu vai saber me responder, mas nos últimos anos, vocês já tinham registrado alagamentos tão grandes aí na cidade? Nosso último alagamento, em que prejudicou bastante o andamento, a situação da vida das pessoas, tudo isso foi em 2015. Em 2015 tivemos momentos também muito difíceis, mas depois tinha normalizado, né? E agora voltou. É um fenômeno natural, não tem como, neste momento, fazer nada, né? O prefeito já solicitou para que um grupo se organizasse para buscar alternativas futuras junto ao governo do estado e governo federal. Eles já estão atuando nisso, mas
neste momento, o nosso foco são as famílias afetadas. Certo, Neuza, eu te agradeço, na verdade, pela tua disponibilidade, por ter topado falar com nós, né, para a gente entender também um pouco da situação aí da cidade de Alvorada, porque a gente estava vendo as imagens, né, mas o importante é conversar mesmo com as autoridades responsáveis para entender como está a situação aí de fato. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por ter topado falar com a gente, e o que eu tenho para desejar é um bom trabalho para vocês, que as coisas se normalizem o mais rápido possível, não só aí na cidade, como também nas outras que também estão passando por essa situação, né? Muito obrigado, e nós é que agradecemos esse espaço, que é um espaço que é respeitado pelos ouvintes, né? Pelos telespectadores, do trabalho sério que vocês fazem, da informação correta, né? Então, a gente que agradece em poder passar isso para a nossa comunidade, para aqueles que muitas vezes não têm nem tempo, né? De enxergar a situação, mas pode visualizar através de vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, Neuza, e bom trabalho para vocês.